bolo simples de mandioca recheado com queijo e carne moída, entregue por um parente e comido por várias pessoas de uma família. 20 minutos depois, o que ninguém esperava acontece. Um jovem cai no chão e começa a convulsionar. A mãe grita, o irmão rapidamente corre para socorrê-lo. Já o padrasto, diante dessa cena, simplesmente para tomar uma xícara de café, como se nada estivesse acontecendo. E logo se descobre que o que parecia um acidente, na verdade escondia uma verdade muito mais sombria e cruel. Todas as informações que eu trouxe sobre esse caso foi de acordo com o que foi dito pela delegada do caso, a doutora Liliane Doreto. Então, logo aqui no começo, já peço para vocês deixarem um like e também se inscreverem aqui no canal, se você é novo ou nova por aqui. Peço também para vocês compartilharem o vídeo com um amigo ou familiar que vocês sabem que gosta desse tipo de vídeo informativo. E agora vamos para o caso contado de hoje. Lucas da Silva Santos tinha 19 anos e morava com a mãe Rosimeire, o padrasto Ademilson e o irmão mais novo, o Tiago, em uma casa simples na cidade de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Lucas era um menino que era apaixonado pelo seu carro, que é um Fusca vermelho, e o seu tempo livre ele usava para reformar o carro e também para cuidar do seu cachorrinho. Ele é uma pessoa que gosta muito de ajudar o próximo, inclusive em uma entrevista, o irmão dele conta que se ele tiver um biscoito e tiver uma pessoa que está precisando, ele dá esse biscoito para a pessoa e fica com fome. Então ele tinha esse objetivo, ele tinha como propósito de vida ajudar outras pessoas. O Lucas tinha 6 irmãos, não ficou claro quantos eram filhos do seu padrasto Edmilson, mas se sabe que alguns eram de pais diferentes. Então era uma família grande. Com o Lucas formava 7 filhos, e esses filhos, quando iam atingindo a maioridade, acabavam saindo de casa, porque era um ambiente meio conturbado. Eles sofriam agressões e muitas vezes também presenciavam agressões contra a mãe deles. Então 5 desses filhos já tinham se casado, formado família e saído de casa, e na casa agora só restava o Lucas e o seu outro irmão. Mas essa também era uma vontade do Lucas, sair de casa. Quando ele completou 19 anos, ele arranjou um trabalho bom. Sendo assim, ele já iria conseguir se sustentar sozinho. Então ele já tinha avisado a família que ele iria sair de casa. Ele já estava planejando alugar uma casa. Mas no dia 11 de julho, por volta das 7 horas da noite, a irmã do Edmilson, que se chama Cláudia, avisou que fez bolinhos de mandioca. Tem até um áudio do momento. Eu fiz bolinho de mandioca. E ela fez usando uma receita tradicional, que é a mandioca, farinha de trigo, ovo, e ela depois recheou com queijo, carne moída e presunto. Quando os bolinhos ficaram prontos, ela colocou numa vasilha. Como eles moram bem perto, praticamente na mesma rua, ela pediu para a filha entregar na casa do Edmilson. E quem recebeu os bolinhos no portão foi a mãe do Lucas, a Rosimeire, que logo em seguida entregou o pote para o Edmilson. Então eles dividiram ali aqueles bolinhos, a mãe, o Edmilson, o Lucas e o seu irmão Tiago, todos comeram. E esses bolinhos não foram comidos apenas pela família do Lucas. A Cláudia também fez uns bolinhos a mais e a família dela comeu. 20 minutos depois, o Lucas começa a passar muito mal. Ele cai no chão e começa a convulsionar. Todos começaram a ficar bem assustados, então um vizinho socorreu ele, levou para o hospital. E naquele cenário, os médicos logo perceberam que ele foi vítima de envenenamento. Eles correram para salvar a vida do Lucas e também chamaram a polícia. A polícia então começa a fazer uma investigação, eles vão lá na casa do Edmilson para tentar entender o que foi que aconteceu. E como o Edmilson é basicamente o comandante da casa, logo quando a polícia chega, ele toma frente de tudo e ele começa a dizer que a irmã odiava eles e que o Lucas passou mal depois de comer esses bolinhos que vieram envenenados da casa da irmã dele. Então, quando a polícia começou a investigar, basicamente já tinham acusado, porque o Edmilson, ele já levanta a irmã como culpada de toda a situação. Além de acusar a irmã, ele também chama ela de racista, dizendo que ela não gosta dele porque ele é preto. Então, diante desse cenário, a irmã acabou se tornando suspeita e a polícia começou a investigar ela.
Eles foram na casa da Cláudia fazer uma perícia e no depoimento dela, ela conta que ela não odeia ninguém, que ela sempre costumava mandar comidas lá para casa do Edmilson, então essa não foi a primeira vez. Ela conta também que todos os ingredientes usados foram comprados no supermercado. A polícia então fez a perícia ali nos ingredientes e olhou a casa toda e não encontraram nenhum sinal de veneno ou algo do tipo. Então a polícia passou a ouvir outras pessoas dessa família para entender ali a motivação da irmã do Edmilson ou da pessoa que cometeu esse crime contra o Lucas. Porque se essa irmã quisesse fazer algo contra o Lucas, como é que ela saberia exatamente qual bolinho envenenar? E ao interrogar dois irmãos do Lucas, eles descobriram algo completamente bizarro e cruel, algo que ninguém imaginava. Dois irmãos que não moravam mais naquela casa contam no seu depoimento que foram abusados a vida toda pelo Edmilson, o que para a família foi algo bem impactante porque ninguém imaginava isso. Então a polícia logo passou a perceber que talvez o Lucas também estava passando por isso. E alguns relatos até dizem que tudo que o Edmilson fazia era junto com o Lucas. Se ele ia para algum lugar, ele fazia questão de levar o Lucas junto com ele. E ele costumava dizer que o Lucas era o seu enteado favorito. Ele também tinha um comportamento possessivo com o Lucas. Ele não deixava o Lucas sair. Eles até falam de um momento em que o Lucas ia para a igreja. O Edmilson não queria que ele fosse, então ele rasgou as roupas do Lucas para que ele não saísse. Então ele sempre foi assim bem possessivo com o Lucas. E diante disso, a polícia começou a perceber que o Edmilson também era um suspeito. Mas o Edmilson, durante as entrevistas, ele chora, diz que não fez nada e também nega esses abusos. Mas no dia 16 de julho, ele é preso. A delegada conta que no depoimento dele, ele começou a entrar em contradição. A todo momento ele culpava a irmã, mas chegou um momento que ele percebeu que o cerco se fechou para ele. Então ele confessa que quem envenenou Lucas foi ele, mas ainda assim continua negando todas essas violências que os irmãos falaram no seu depoimento. Ele diz que quando recebeu os bolinhos, ele misturou creme de leite com chumbinho e pólvora. Pólvora que foi comprada por ele quando ele foi fazer uma viagem para Minas Gerais. E o chumbinho, que ele disse que foi a Rosemary que comprou, ele pediu para a Rosemary comprar o chumbinho. Então a gente consegue perceber como ele foi ardiloso. Ele premeditou tudo isso. No áudio ele até conta que ele resolveu colocar pólvora porque achou que o chumbinho poderia ser pouco. Então ele planejou todo o crime. Ele disse que foi a Rosemary que comprou o chumbinho, mas até agora não se sabe se ela tinha algum tipo de envolvimento com esse crime. Mas a pessoa que vendeu o chumbinho para a mãe do Lucas, ela foi presa. Ultimamente tem acontecido muitos casos de envenenamento aqui no Brasil. E essa é a primeira vez que eu tô vendo que a pessoa que foi responsável por vender o chumbinho vai presa. Mas aí essa pessoa pagou a fiança e saiu, ela já tá livre. Já a Rosemary, pelo que foi dito pela delegada, não tem nenhum tipo de envolvimento. E aí o Edmilson conta que ele recebeu os bolinhos, colocou um pouco dessa mistura em um bolinho, deu para Rosemary, colocou um pouco em outro bolinho, deu para o filho mais novo, depois deu para o Lucas e também comeu um. Mas o mais estranho é que só o Lucas passou mal, porque ele conta que o objetivo dele era tirar sua vida e também a de toda a sua família. Mas isso era algo que não fazia sentido para a polícia. Porque o Lucas, eles passaram a perceber que ele também estava sofrendo a mesma violência que os irmãos contaram. A delegada conta que, na verdade, a motivação do Edmilson era algo muito mais doentio. Ele era apaixonado pelo seu enteado. Quando o Lucas disse que iria sair de casa, o Edmilson percebeu que ele iria perder esse poder que ele tinha sobre o Lucas. Ele percebeu que ele não ia mais poder cometer esses horrores contra o Lucas. Então, na cabeça dele ficou aquela coisa, né? Ou você é meu, ou você não é de mais ninguém. Então ele premeditou o envenenamento e para você perceber que ele era tão cruel que ele ia permitir que a irmã dele fosse para cadeia por um crime que foi ele que cometeu. A irmã dele não tem nada a ver com essa história. A delegada fez um levantamento e ela percebeu que o Edmilson já tinha esse histórico de abuso, porque uma sobrinha dele, de um casamento anterior, relatou que ele já tinha cometido isso também contra ela. Nas entrevistas, a gente vê o Edmilson chorando e também dizendo que quando o Lucas passou mal, ele rapidamente
foi tentar pegar o Fusca para socorrer o Lucas. Mas, na verdade, isso aí era tudo mentira. No depoimento da Rosemary, ela conta que, na verdade, o Edmilson não fez nada para socorrer o Lucas. Quando o Lucas começou a convulsionar no chão, o irmão mais novo dele carregou e rapidamente levou ele para um vizinho, porque o Edmilson, depois de ver aquela cena, simplesmente deu as costas e parou para tomar uma xícara de café como se nada estivesse acontecendo. Então, como ele já tinha esse histórico e esses dois irmãos disseram que sofreram essa violência, muitos irmãos passaram por aquela casa, então quem garante que outros também já não tenham sofrido essa violência? Porque nem todos têm coragem de falar. Tanto é que esses dois irmãos só falaram quando essa situação do envenenamento veio à tona. E as últimas atualizações sobre o caso é que o Edmilson, por enquanto, continua preso. O Lucas ficou 9 dias internado, se recuperando, estava todo mundo torcendo para que ele sobrevivesse. Só que, infelizmente, no dia 20 de julho, ele não resistiu, acabou falecendo. E como o Lucas tinha um grande coração e gostava de ajudar o próximo, a família resolveu doar os órgãos dele e com isso o Lucas conseguiu ajudar outras 4 pessoas que estavam na fila da regulação. Então o irmão dele conta na entrevista que essa era uma vontade do Lucas e foi assim que eles decidiram. Então, gente, esse foi o caso contado de hoje. Tudo o que se sabe sobre esse caso até agora é isso. Se você assistiu o vídeo até o final e é novo ou nova aqui no canal, já te convido a se inscrever aqui embaixo e também deixar o like no vídeo. Se tem algum outro caso que vocês querem que eu conte aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. E é isso, gente. Até o próximo caso contado.